Então, boa tarde. Eu vou começar fazendo uma apresentação rápida minha mesmo, só para a gente ir se conhecendo mais. Sou Daniele, sou professora no Instituto Federal, aqui de Brasília. E no Instituto Federal a gente atua no que chamam de uma carreira verticalizada. Então, eu atuo no ensino médio, na licenciatura em letras e também no mestrado em formação de professores. Por que eu pensei em começar, me apresentando assim? Eu acho que acaba tendo tudo a ver com aquela conversa que a gente teve anteriormente, pensando na BNCC, e também muito o olhar que eu pretendo trazer hoje como contribuição no nosso curso, a partir da obra do Cândido. Então, como assim, uma conclusão como o Cândido tem me ajudado a dar aula de literatura. Como conhecer a obra do Cândido me ajuda muito nesse contato direto com os estudantes no ensino médio, a trabalhar, a pensar as minhas aulas de literatura e, claro, em consequência, lá no superior, quando a gente vai conversar sobre formação de professores e também lá no mestrado. Então, um ponto central da minha fala hoje, dessa conversa entre nós, é um pouco isso, né? Essa contribuição do Cândido para não só para nosso conhecimento da própria literatura, da crítica literária, mas também como ela nos ajuda na nossa prática docente. Eu acho que é um pouco isso. Por isso eu queria começar me apresentando um pouco, que vocês vão conseguir ver também o caminho que eu vou seguir a partir daqueles textos desse encontro, né, daquele momento do encontro. A gente começa falando da BNCC, Ana? Você quer falar alguma coisa, não, Ana? E a gente começa? Eu acho que pode ser da forma como você planejou. Eu vi aqui que o pessoal que trouxe essa questão ainda não entrou. Mas, a Ana né? Carolina, né? Acho que Uma foi a Ana colega Carolina. sua. E tem uma outra pessoa também que também tinha reforçado que se interessava. Mas eu acho que vai ser, né, não é uma coisa que está restrita ao que você vai falar agora, só no início, né? Como você mesma disse, essa articulação, né, entre toda a obra do Cândido, né, e como ela é mobilizada, né, por você como professora dentro do seu processo, né, de prática docente, né, e como você expor isso, como pode trazer esse debate, né? Então, eu acho que não. Você pode começar, eu acho, da maneira como você pensou mesmo, e depois isso vai, né? Volta, né? exatamente, né? Tá? Tá bom. Eu também só queria falar que a Daniele também é nossa professora no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, né? Está lá com a gente no Pós-Lit, e é uma companheira de longos anos já, né, no nosso grupo de pesquisa, Literatura, Modernidade Periférica. E eu sei que vocês vão gostar muito também, quem ainda não conhece, né, da apresentação da Daniele, né? Eu sou fã. Muita bondade da Ana, sim. Não. Então, a minha formação, tanto mestrado, doutorado, foi em literatura, foi na UNB e foi dentro de um grupo de pesquisa, né, esse grupo de pesquisa. Então, é lá que a minha formação se deu e se dá, né, que nós continuamos com, né, começou antes da minha entrada no mestrado e continua até hoje, né, e o quanto isso colabora para essa prática. Né, e a leitura que hoje, por exemplo, eu refaço do Cândido, alguns outros problemas, a partir da própria prática, tem a ver também com os nossos caminhos do grupo, né, nossos caminhos juntos. Assim. Então, é bem nesse ponto. Eu lembro que a questão da Ana Capuzzo era a presença da literatura na BNCC, né? Era mais ou menos isso, né? E queria comentar, antes de chegar na questão da literatura em si, é um pouco do papel da BNCC.
E depois eu queria ouvir também de vocês, a gente tem que, o pessoal de outros estados, entender como é que essas questões estão sendo aí, porque, né, a gente acaba ficando muito aqui no DF, né, muito aqui em Brasília, entender como é que esses debates estão acontecendo aí na área de vocês, no estado de vocês. A BNCC, a gente não pode esquecer que ela é resultado de uma longa luta da área pedagógica da educação brasileira, na tentativa de organizar mesmo, de estruturar uma série de parâmetros, diretrizes, né, essa base mesmo, que pudesse auxiliar as políticas públicas na área de educação e que conseguisse, de alguma forma, equalizar tanto na compreensão dos problemas a serem superados, mas como também equalizar o acesso a essa produção do conhecimento, a esse conhecimento produzido, isso pensando no Brasil como um todo, na imensidão que é o nosso país. Então, a BNCC é fruto da Constituição de 88, da Lei de Diretrizes e Bases, até chegar a esse documento que nós temos hoje. E nesse ponto acaba culminando também na questão da literatura. Então, esse é um ponto que eu não queria que a gente esquecesse. Ele é resultado de muita luta e a sua existência é resultado de uma tentativa mesmo de pensar e aproximar o que é produzido nas universidades com a educação básica e vice-versa, né, fazer essa relação muito maior. No entanto, como um documento, como inserido na nossa vida social, ele não poderia deixar de trazer os nossos impasses e as nossas contradições. Então, nós tivemos 3 versões da BNCC, né? 2 versões antes dessa atual que nós temos. A primeira, ela foi com o ministro Mercadante, a segunda com o Giannini, e houve uma mudança muito grande. Então, quando a gente compara os 3 documentos, por exemplo, há uma diferença muito grande entre o primeiro planejamento da BNCC, os debates que se deram posteriormente e o documento que foi, né, aprovado em 2017, né, o documento atual que nós temos. E nesse documento tem dessa diferença que vai desde o primeiro até o terceiro, né, da primeira versão até essa terceira versão, tem 2 problemas que são centrais, né, que eu identifico, que são assim, retrocessos mesmo nos nossos debates sobre a educação como um todo, e um deles implica diretamente na literatura. E aí a gente chega na literatura. Quais são esses 2 problemas? 3, na verdade. O primeiro, a gente vê nitidamente uma perda do debate a cada uma das versões. Então, a gente inicia com um debate muito amplo, esse debate vai se perdendo aos poucos, nas várias instâncias, municipal, estadual, distrital e federal, até a terceira versão, que há a presença muito rala mesmo de um debate ali. Vocês não sentem no documento um debate. Mas 2 pontos que são pontos de vista, né? Pontos de vista não, são caminhos teóricos que influenciaram muito essa terceira versão e que se modifica das versões anteriores. A primeira é um retorno que a gente já estava tentando superar na educação, que era a dicotomia entre habilidades e competências. Então, por muito tempo, os nossos currículos, os nossos planos de curso precisavam, né, estar sempre vinculados à ideia de competências que o estudante precisa adquirir com aquele conteúdo X e quais habilidades ele precisa desenvolver. Então, a gente estava superando essa dicotomia, né? Isso não aparecia nas versões anteriores do documento da BNCC, e nessa terceira versão ele volta com toda força. Então, toda a BNCC está fundamentada nessa separação mesmo dicotômica de competências e habilidades. E a gente sabe que tem uma relação muito íntima com a própria percepção de mercado, a própria percepção da educação a partir de um viés mercadológico mesmo, e que tem uma série de problemas e percalços. Então, esse é um problema que eu vejo. O
O segundo tem a ver com o termo flexibilização, que também não existia nos documentos anteriores, e que na terceira versão ele é o ponto forte, e tanto que tem reflexo lá na reforma do ensino médio, enfim, e vai refletir nos nossos documentos. E aí tudo se torna flexível, né? Os horários são flexíveis, os conteúdos são flexíveis, as componentes, né? Os componentes são flexíveis, enfim, essa ideia de flexibilidade. E a gente sabe também, se a gente compara, né, rapidamente com a ideia de mundo do trabalho, a gente vê o quanto a flexibilidade é um problema, né? O quanto a perda de certos direcionamentos, eles mais prejudicam do que ajudam, né? Do que nos auxiliam. Então, a BNCC acaba vinculada tanto a essa permanência da dicotomia e essa flexibilização. E tudo isso acaba gerando o quê quando a gente pensa na literatura? A literatura, ela é parte da componente obrigatória que está ali, né? Então, nessa flexibilização, ela não é jogada fora, mas nessa ideia da flexibilização e das habilidades e competências, houve uma mudança muito grande do que nós tínhamos anteriormente nos nossos currículos e o que a gente passa até agora, que é uma retirada total da periodização da literatura. Então, uma ideia mais historiográfica que aparecia nos nossos currículos, né, fazer a gente ir lá para a literatura clássica, né, de depois barroco, arcadismo, que tinha os seus problemas, né, os seus problemas sérios, mas que de alguma forma ainda permitia uma relação mais total com o fenômeno da arte literária, né, porque exigia que né, as escolas, os planejamentos passassem por aquilo. É claro que a gente sabe dos vários problemas disso, né, das aulas de literatura se tornarem lista de autores, lista de períodos, de características. No entanto, eu acredito, né, é um ponto de vista muito meu, a perda total disso também me parece que vai mais prejudicar, porque como é que está a literatura na BNCC e como que ela está aparecendo nos livros didáticos? Ela é arte, né? Faz parte da área de linguagens, então ela deve ser estudada junto com outras formas artísticas, então tem o caráter da fruição. No entanto, você não tem mais uma aproximação, por exemplo, da literatura de uma forma que você consiga ver o fenômeno como um todo. A gente tem a presença de obras esparsas. E aí, como a gente sabe, no ensino médio, principalmente, a gente tem que dar conta da literatura portuguesa e da literatura brasileira. E aí, agora, a gente não tem mais nenhum caminho ali para ser seguido, ou como possibilidade. E aí, o texto literário acaba sendo tomado na BNCC muito, de um lado, quando estudado com as outras formas artísticas, a partir da ideia de fruição, mas quando vem para a parte das linguagens, ele acaba sendo comparado com qualquer outro tipo de texto. Então, ele é trabalhado sempre a partir da sua temática, não tanto como a partir do seu valor estético, mas a partir muito da sua temática, daquilo que se traz, em comparação com os outros textos. Então, uma submissão mesmo do texto literário com aos outros textos, né? Uma ideia mesmo da linguística textual, por exemplo, que equipara, né, todos os textos, independentes de ser arte ou não, uma outra perspectiva. Então, na verdade, né, se for para responder a pergunta da Ana Capuzzo, é uma presença complicada, que já era difícil antes, né? Se antes, quando nós estávamos imbuídos da periodização, nós tínhamos uma série de problemas, realmente, mas a ausência total delas, eu não sei se isso vai nos ajudar a trabalhar o texto literário. E aí, nesse ponto que eu acho que
conhecer o Cândido e pensar o seu método de estudo a partir da crítica literária talvez nos ajude a pensar um caminho dentro disso, né? Mas a presença, sim, da literatura é muito complicada, mas não é só na BNCC. Ela já estava nos parâmetros curriculares, ela entrou na reforma do ensino médio, então a gente sempre teve um problema ali, né? Sempre um problema, que talvez tenha se acirrado mais agora. Eu não sei se, eu acredito que em todo o Brasil, né, nós estamos naquele momento de escolha dos livros didáticos. E aí a dificuldade também de encontrar um livro que consiga abarcar isso. E o que a gente tem nos livros são realmente textos esparsos, né, dispersos, e sem um estudo do caráter estético, realmente. Né? Eu vi que tem alguma coisa aqui no chat, deixa eu só abrir. Marcos. Oi, Marcos. Eu vou ler em voz alta, né? Que aí a gente vai conversando. Dani, me preocupo com a historiografia da arte e da literatura dentro da BNCC. O elemento estético, enquanto também matéria histórica, acaba despersonalizado, se reduzido à proposta da apresentação de gêneros. Compartilho do que você apontou acerca do caminho historiográfico para o planejamento didático. Nesse ponto, me preocupo com a distinção entre o ensino fundamental e o ensino médio. O que mais me assustou também, Marcos, e o que tem me deixado assim pensativa de como fazer, de como pensar, é isso, porque quando você se tirou a historiografia, não foi só o lado ruim, né, da periodização, ou só os problemas que uma periodização da arte poderia nos trazer, como limites, né, como limites de reflexão, mas se tirou uma perspectiva histórica também. Porque, e aí eu acho que é o ponto que casa muito com o que a gente vai conversar sobre o Cândido hoje, se perdeu ali uma tentativa de reflexão, primeiro, das obras de arte como essa ideia de memória da humanidade, de algo que é nosso, construído, que nos possibilita um reconhecimento genérico, em que as obras estão muito dispersas e soltas ali. Né? Então, se a periodização ela nos trazia problemas, eu fico pensando agora também, totalmente sem elas. E a dificuldade, e aí eu vou falar mais do ensino médio, Marcos, que eu não estou atuando no fundamental, né? Então, no médio, se eu penso nos livros didáticos, você tem livros para serem utilizados em qualquer um dos 3 anos. Então, inclusive, conseguir pensar como montar uma estrutura, uma organização do currículo, está bem difícil mesmo, né? Porque retirou-se a perspectiva histórica. Como se de quando, de onde, como aquilo foi feito, isso não é mais importante. Então, isso que eu sinto um pouco nos documentos, né? Renata, eu concordo, professor, inclusive alguns livros do PNLD atual praticamente não abordam literatura e os textos literários. Isso, é isso mesmo, não abordam. Eu não sei se você está aqui em Brasília, Renata, mas realmente, assim, alguns livros optaram muito, por exemplo, por outros tipos de textos, muito crônicas, né? Então vai muito para outro caminho. Né? Marcos, será que a redução temática não acaba elucidando um problema da arte em si, mais próxima da discussão do naturalismo, que também reduz o texto a exemplos, o que antes era criticado no campo conflituoso do ensino de língua portuguesa, sobre o texto literário ser reduzido a exemplos gramaticais? Olha, o que a gente tem, pelo menos o que eu reconheço até o momento dos parâmetros curriculares, né, os PCNs, o que foi né, agora a reforma do ensino médio, esse reconhecimento dos textos a partir de um foco linguístico acaba sendo forte. Então, isso até que eu tentei ressaltar também, que isso não é algo só dessa última versão da BNCC, mas a literatura acabou passando muito por isso. Mas aí, nesse ponto, eu, enquanto professora de literatura, Marcos, quando eu tinha, por exemplo,
Por isso que eu acho que essa concepção de história que estava dentro da periodização, ela não pode ser jogada totalmente no lixo. Porque quando eu estava lá, era possível, dentro desse caminho, construir uma reflexão mais profunda da literatura ali, sem relacionar diretamente ou a partir da linguística textual. Sem ela, agora, eu não sei qual caminho, né? Qual caminho seguir. Né? Mas são questões realmente muito problemáticas. Ah, Renata, você é de Brasília e está no IFBA. Ah, bacana. Hoje eu estava numa banca de manhã e a mestrada a professora realizou lá no Instituto Federal, no campus de Salvador mesmo. Que bacana. Mais algum comentário, pessoal, sobre especificamente da BNCC? Na verdade, isso não se desliga do que eu pretendo trazer na reflexão a partir daqueles textos que nós lemos do Cândido. Então, nós tivemos, né, a nossa leitura era a parte da introdução, da formação, e depois o capítulo sobre rotina e 2 poemas para nós conversarmos. Os apontamentos que eu vou fazer desse conteúdo imenso que tem, né, dessa obra do Cândido, tem muito a ver com isso mesmo, assim, como a gente encontra em Cândido um método de leitura. Ele nunca gostou disso, né? Um teórico, ele nunca, né, num dos prefácios ele fala, né, que se a gente buscar uma teoria no formação, não é isso que a gente vai encontrar, mas como, de certa forma, ele construiu um método de aproximação da obra literária, e esse método, a meu ver, dialoga muito com a nossa prática docente. Na verdade, dialoga com o fazer docente mesmo específico ali, com o material da literatura, realmente, e nos ajuda a pensar a literatura para além de uma simples periodização, mas considerando a partir de um ponto de vista histórico. Então, uma tentativa de perceber a história ali, mas como que essa obra ela materializa, né? Ela reduz estruturalmente aquilo que está na vida brasileira, enfim, na história humana. Como que a perspectiva que o Cândido constrói para pensar a literatura brasileira nos auxilia enquanto método para essa prática docente. Um pouco nesse sentido. Deixa eu só ver aqui. Ah, a Ana acabou de chegar. A Cláudia, sou do Rio Grande do Sul, estamos muito preocupados com essa desintegração, essa fragmentação em sentido amplo da educação. Acho que será muito complexo para nós assimilarmos todas as alterações. Estamos sem suporte. Exatamente, Cláudia. Aqui também. Nos compartilhamos aí. Muito difícil mesmo, assim. Eu não sei como foi para a Renata lá no IFBA, mas, por exemplo, aqui a gente ainda está numa discussão, no caso dos IEFs, porque dentro da reforma do ensino médio, por exemplo, a gente vai oferecer somente o ensino técnico. A gente não ofereceria mais um ensino médio integrado. E isso muda toda a nossa estrutura. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a lei que nos possibilita oferecer o ensino médio integrado. Então, a nossa confusão é imensa, de não sabermos o que fazer, realmente. Como fazer? E a gente não está tendo muito tempo, né? Porque estamos de forma remota, ou alguns retornando ao presencial, além de todos esses problemas da pandemia em si, esse tempo também para a gente conseguir pensar e organizar. Então, é muito como professora de literatura, de ensino médio, que eu estou aqui hoje mesmo para a gente conversar sobre isso. Né? Pelo menos, assim, é quase um relato mesmo de como eu vejo na obra do Cândido um caminho possível para a gente abordar a literatura de um viés que não seja reduzido a uma periodização, não seja reduzido a uma fruição por si só, como se fosse algo descolado da vida, e pelo contrário, né, essa ideia mesmo do estudo da literatura como uma compreensão da própria história humana. Né, a nossa vida está ali, né, latente, viva, forte, e como podemos nos aproximar dela. Tudo bem? Vamos então.
Então, eu pensei um pouco nesse sentido. Num primeiro momento, apontar alguns elementos. Oi, Ana, a gente começou falando até da BNCC, né? Mencionei seu nome aqui várias vezes. Exatamente, Renata, não pensa mesmo assim. Não, vai ficar, Ana, vai ficar disponível sim. Mas eu posso resumir rapidamente para você, né, de como a BNCC ela é resultado de uma luta da educação para que a gente tivesse parâmetros, diretrizes que norteassem as nossas políticas educacionais, que a gente conseguisse uma equalização também. Eu lembro uma vez, da primeira edição do Enem, que né, a gente viu o Enem, enfim, olha a prova, tudo, e eu fui para Buritis, aqui próximo de Brasília, e, e um parente, né, um adolescente, tinha acabado de fazer a prova, e a gente conversando, ele sabia que estava eu e meu esposo, que nós éramos professores, enfim. E aí, na conversa, a gente falou, e aí, o que você achou da prova? Como é que foi? Aí ele falou, não achei tão difícil não, mas aí citaram uma pessoa lá, e um tal de... Aí ele não lembrava o nome, aí a gente, Antônio Cândido, que a gente tinha visto a prova, né? Ele é esse mesmo, nossa, nunca tinha ouvido falar, não sei nem para onde ia. Aí eu fiquei pensando, desde aquela época eu fiquei pensando nisso, né? A gente está pensando numa escola municipal, próximo a Brasília, então como conseguir, né, que a importância dos parâmetros, das bases curriculares, enfim, desses documentos que ajudem a nortear e que consigam, de alguma forma, equalizar as nossas diferenças tão cruciais, né, no nosso país. Então, uma luta mesmo. No entanto, a BNCC atual, ela demonstra um grande retrocesso, inclusive da nossa própria luta pela equalização. E no caso da literatura, ela sofre terrivelmente com isso. E aí a minha proposta de pensar o Antônio Cândido hoje, o seu método aqui, é pensar na nossa prática como professores de literatura, né? Como Cândido pode contribuir para isso, que é o que eu tenho me debatido nesses últimos anos. Então, eu separei a minha fala mais ou menos nessas duas partes, em que, primeiro, eu vou abordar alguns aspectos mesmo do método do Cândido, que eu acredito que contribuem, sempre pensando nessa relação com a sala de aula mesmo, e depois a gente passaria para a leitura dos poemas, que eu também gostaria que fosse uma leitura compartilhada, que a gente conversasse sobre os poemas. Inclusive nessa tentativa de realizar esse método ao qual a gente está tentando se aproximar, né? Ao qual a gente tenta, há anos tento me aproximar cada vez mais. Então é um pouco nesse sentido. Então a gente está falando de um livro, né, do Cândido, que é a formação que é a formação da literatura brasileira, de um livro importantíssimo que levou, né, quase 10 anos para o seu lançamento, uma produção que vinha com uma ideia historiográfica no sentido da periodização, né? Esse era o projeto ao qual o Cândido foi convidado a fazer, mas no fim ele entrega algo que é contrário a essa periodização, né? Por períodos, por escolas literárias, e ele faz, na verdade, uma reflexão, né, muito mais ampla, e ele já começa indicando que essa reflexão que vai estar ali, ela tem três eixos, né, que fundamentam todo o processo. O primeiro dele é a interpretação, então tudo ali vai passar por um processo interpretativo, e depois ele vai explicar o que ele está chamando, né, desse processo interpretativo. É um livro de crítica, então não é um livro de registro, ele tem um momento que ele fala, né, é um livro de obras literárias, não de autores, né, não de épocas, é um livro de obras literárias. Então, a interpretação é um livro de crítica, e aí tentar entender o que está chamando de crítica também, e isso se dá a partir de um ponto de vista histórico. Então, é uma tríade que se forma ali muito importante para a gente entender o que é a formação da literatura brasileira
e pensando também como método, né? Como uma forma de compreensão, de aproximação à nossa literatura e que vai partir de aspectos essenciais. E aí vai entrar, né, no subtítulo do próprio livro, né, os momentos decisivos. Tanto ele vai se dedicar a esses momentos decisivos na formação, então a sua tentativa de observar a literatura brasileira é a partir do viés da totalidade, mas a partir de momentos centrais. Então você consegue ver o todo a partir dessa análise concentrada em momentos centrais e a partir desse critério formativo, né? Essa palavra formação ela é muito importante, né? Que já nos traz essa ideia de um caminho mesmo, né? De algo que vai sendo construído aos poucos. E aí cabe, né, ao crítico ir acompanhando essa construção que vai se dar aos poucos também. Então, uma tríade: interpretação, crítica e o ponto de vista histórico. E, a partir dessa tríade, ele não vai se furtar a pensar o valor, né, as obras literárias enquanto valor estético. Então, ele vai se aproximar, sim, de uma discussão estética sobre aquilo, mas vai pensar também a sua função. E aí isso dialoga muito com aquilo que a gente conversou no encontro passado com a professora Deane, sobre a função humanizadora, né? Como a literatura pode nos humanizar, como ela pode contribuir para que a gente se humanize. O que né? Para o Cândido, o que é se humanizar, né? É reconhecer no outro a mesma humanidade que eu devoto a mim, né? É reconhecer no outro as necessidades que eu vejo em mim. Então, um processo realmente que faz parte da obra literária, está ali, de alguma forma, o Cândido, lá no Direito à Literatura, vai falar que a ficção ela é uma necessidade, é incompressível, ela não pode ser... primeiro que nós não vivemos sem ficcionalizar, seja na parada de ônibus, que você imagina uma história, seja nas piadas do cotidiano, seja naquela historinha, seja nas novelas, seja onde for, né, nós estamos o tempo todo buscando, né, ou produzindo essas ficções, e como isso acaba se congregando numa arte superior, numa arte de valor estético, e como essa arte nos possibilita, então, esse exercício criativo da própria ficção, né? Próprio do nosso desenvolvimento humano. Né? Então, se a gente pensou lá no nosso primeiro encontro, a arte como essa produção inerentemente humana, né? Que produzimos a partir de uma produção para os nossos sentidos, a humanização é essa tentativa, né, de sensibilização que se dá pela obra literária, e isso como um subsídio para essa aproximação agora da apreensão desse fenômeno literário. Né? Então, quando a gente sai do direito à literatura e vem para a formação da literatura, a gente sai de uma concepção que ele coloca lá, ele fala, né, vou dar um conceito muito amplo de literatura, então ele fala que qualquer manifestação de caráter criativo, inventivo, ficcional, para agora o momento em que essa concepção de literatura, não que ela se feche, mas ela vai se concentrar em objetos produzidos por nós também, né, mas específicos, que é a arte literária. Então, um elemento realmente que acaba sendo também uma tentativa de abarcar esse movimento interno desse objeto. Então, essa é a preocupação do Cândido inicialmente. E aí, por isso que ele começa a pensar a partir da interpretação e da crítica. O que Cândido está pensando sobre a crítica? A crítica para o Cândido é penetrar, ele usa essa expressão, né? Penetrar nas obras como em algo vivo. Então, é o reconhecimento da obra de arte, dos textos literários, não como um registro histórico específico de um tempo, não como
como apenas uma manifestação individual, subjetiva de um indivíduo, mas como algo vivo, né? Como algo que está ali, cujo movimento interno que não cessa, né? Que não se estabiliza, mas que acaba entrando em movimento, né? Quando lemos, quando vamos para o texto literário, esse algo, reconhecer essa vida na obra literária, ela é indispensável. Ela é indispensável tanto para o leitor, mas principalmente para o crítico. E aí eu fico pensando em nós, professores, né? O quanto nós, professores, precisamos, a partir dessa concepção do Cândido, ser críticos enquanto professores de literatura. Né? Essa necessidade de reconhecermos e penetrarmos na obra como algo vivo, não algo estagnado, parado ou morto do passado, mas algo vivo. E nesse, né, reconhecendo essa vida ali, né, buscando reconhecer, aprender esses movimentos, a gente acaba, o que ele chama de, né, revolver a intimidade das obras. É pensar como que elas se colocam ali, como elas se constroem, né? Mais importante do que é dito, mas, ou tão importante ao que é dito, é o como é dito, então como que as coisas estão ali sendo colocadas, e todas as circunstâncias ao redor, tudo aquilo que está, de certa forma, fora desse objeto, eles vão ser circunstâncias importantes, necessárias, mas pensadas a partir desse objeto vivo. Então, o Cândido salienta como livro, Formação da Literatura, é um livro sobre o estudo das obras. Então, e esse aproximar das obras, né, essa tentativa de buscar a intimidade das obras, acaba sendo o seu eixo condutor de toda a obra. A partir da crítica, da interpretação e do seu ponto de vista histórico, né, relacionar todos esses elementos. A partir disso, o Cândido vai estabelecer uma tríade que ele vai chamar de sistema literário também, que, né, ele vai pensar essa relação entre o autor ou autora, né, o produtor dessa obra de arte enquanto ser social, né, não apenas como um indivíduo isolado, mas como um ser social, né, tudo que isso implica, né, no Brasil, por exemplo, o quanto escrever literatura implica, né, no nosso país, o autor e a autora, a obra como esse novo mundo criado, como a partir da sua independência, mas ao mesmo tempo relação íntima com a vida social, né? Essa necessidade que a obra literária tem de se afastar do imediato, mas ao mesmo tempo retorna a ele com muita força, né? Porque ela retorna em nós com muita força, e o público leitor. Então ele vai partir de uma relação ali que tem tanta importância enquanto caráter histórico, mas também como caráter estético. Então ele vai tentar fazer isso, o quê? Pensar as obras, né? Seu livro, Formação da Literatura, é estudar as obras a partir de um ponto de vista que seja histórico e estético ao mesmo tempo. Então, a tentativa de entrar na intimidade das obras é um ponto de vista que busca a totalidade e que busca pensar esse objeto vivo, né, esse objeto que não está estagnado, mas que tem um movimento em si, ele seja pensado no seu ponto de vista histórico. Isso vai envolver o momento em que foi escrito, o momento em que é lido, né, a vida social do próprio escritor, o seu público, mas também os seus fatores internos ali, a sua estrutura interna, enquanto elemento estético. E todo esse conjunto, né, autor, obra e público, ele vai estar ali em movimento também, né, não é um sistema parado, é um sistema articulado, é um sistema em movimento, a partir do que ele vai chamar de tradição. Né? E a tradição como esse movimento, essa interação dinâmica que
vai se processar no Brasil, e é isso a gente vai ver com muito mais detalhes no decorrer, né, do curso como um todo. A gente começa hoje com 2 poetas, mas isso vai voltar nas outras, nos outros momentos também de encontro. E essa tradição ela vai se somando nesse jogo entre o que ele vai chamar de causalidade interna, em que as obras passam a ter como modelos obras do próprio país, né, escritores do próprio país, né, uma relação que vai se estruturando entre os autores, as obras, o público, nesse movimento todo articulado. Deixa eu só ver que alguém colocou aqui no chat. A Luísa. Em relação a isso, achei interessante quando ele faz a distinção das manifestações literárias das escolas literárias. Bacana, Luísa. Realmente, você tocou no ponto central que ele faz. E isso foi bem polêmico, né? Vocês vão recordar o quanto isso, na época não só do lançamento de formação, mas até hoje ainda gera uma polêmica, que essa distinção que o Cândido vai fazer a partir dos seus critérios históricos e estéticos, de um momento em que nós tínhamos, sim, uma produção literária, mas não havia vínculo, não havia um sistema, não havia uma articulação, de um outro momento em que essa articulação acontece efetivamente. Né? E quais as implicações dessa articulação? Né? Quais as implicações de algo antes, que são manifestações, para uma literatura formada. E isso é muito interessante porque, se nas manifestações nós tínhamos, né, temos grandes autores, no entanto, não tínhamos público, ou não tínhamos uma relação entre os autores. Então, aquilo que acabava sendo produzido teria, sim, o seu valor estético unitário, no entanto, não tinha como uma relação estabelecida que pudesse nos mostrar o encadeamento, não só no sentido mesmo só do desenvolvimento histórico, mas de reflexão mesmo, de avanço, e da própria forma literária, da própria relação entre autor, obra e público. Então, quando ele, por exemplo, no Formação, né, ele retira, né, ele não menciona o barroco como um momento decisivo, e sim os árcades, ele reconhece que há sim uma produção, né, Gregório de Matos, por exemplo, mas ali a gente não há uma produção que pode ser considerada ampla, no sentido mesmo de algo que está ligado a um país que não se existia, e a uma forma estética que vai ganhando força ali. Então, essa separação ela é muito interessante. E ela demonstra muito bem esse ponto de vista teórico e metodológico do Cândido a partir do caráter estético e do caráter histórico. E como a formação desse sistema, ele ajudou, né, ele constituiu uma organicidade à nossa produção literária, que possibilitou grandes autores, que possibilitou, por exemplo, uma estruturação de uma forma que nós poderíamos falar uma forma nossa, no sentido mesmo de uma produção não nacional no sentido patriótico, mas uma produção que tinha a ver com a vida brasileira, realmente. Né? E isso se dá com o Machado de Assis. Então, né, ele vai falar no século XIX, isso vai se dar com o Machado de Assis. E esse é um ponto que a gente vai chegar nele, que é essa relação entre o local e o universal, entre o arcaico e o moderno, entre a cópia e a inovação, que são todos problemas que puderam ser percebidos, problemas da nossa vida histórica e vida estética, né, não vistas separadamente, e que, ao pensar no sistema articulado, foi possível reconhecer esses problemas, e reconhecer principalmente o movimento entre eles, como a ideia de local universal vai se posicionando ali, que a gente conseguiu ver muito bem no texto do Machado, no conto
que a professora Deane conversou com a gente no último encontro. Como, né, a relação do personagem, né, com o desejo dele de ser, né, o 100º em Roma e não o primeiro aqui nas Polcas, né? Essa relação entre local e universal. Como isso não é um simples tema que aparece ali no escritor gênio. Isso tem a ver com um problema da nossa formação literária e formação como país, como nação, enfim. Um problema intimamente nosso, né, brasileiro. Então, essa relação com as manifestações ela é muito importante. E aí ela nos ajuda também a compreender essas forças e compreender como elas estão em movimento. E nesse ponto, eu queria fazer só um parêntese para a gente pensar em 2 termos mesmo que aparecem na formação e que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com eles, né? Que é nação e civilização. E por que cuidado com eles, né? Por que eu acho que a gente precisa tomar cuidado? Porque pode, às vezes, soar para nós, numa leitura ali do texto do Cândido, um certo patriotismo rasteiro, né? uma coisa no identificar aquilo que é nosso, né? Verde e amarelo, ou então uma ideia, né, de civilização como oposição ao primitivo, no sentido, né, de, sei lá, de algo que é erudito, daquilo que é baixo. E no texto do Cândido, e a gente pode conversar sobre isso, né, eu não sei quais as impressões que vocês tiveram, mas é muito importante a gente pensar que esses 2 termos, eles estão muito problematizados dentro do formação, né? A gente primeiro percebe que o livro Formação da Literatura, ele já entra nesse debate, um debate sobre essas questões, e o Cândido toma uma posição que é uma posição muito questionadora disso também. Tanto que ele vai questionar de forma muito consistente a própria visão romântica, né, que chegou à crítica literária de que aquilo que era considerado uma forma estética, né, uma boa forma estética, uma boa obra literária, era aquilo que falaria diretamente de algo que é nosso, né, que é algo que é singular, exclusivamente nosso. E o Cândido, ele vai, inclusive, né, num dos prefácios do Formação, ele vai falar exatamente isso. Como ele toma essa afirmação, e aí ele, como grande estudioso que é, ele toma essa afirmação, primeiro como uma afirmação que veio, né, com os românticos, com os críticos anteriores, mas ele questiona, ele problematiza essa afirmação diante do seu estudo das obras. E aí de um estudo que não se quer nem favorável, nem que exalte a literatura por si só, então que nem superestime a literatura, né, porque ela é a nossa literatura, pode ser assim de qualquer jeito, mas nem também que subestime aquilo que está sendo feito aqui. Então, um ponto de vista que tenta, partindo de conclusões anteriores, de estudos anteriores, que, problematizando esses conceitos, essas afirmações, se quer chegar realmente à raiz, né? Se quer chegar realmente ao qual o significado dessas obras. Por isso, determinar o valor e a função das obras. Mas um valor que não seja subestimando aquilo que tem, como superestimando, né? E a gente vê muito, inclusive até hoje, muito disso, né? Ou uma supervalorização de alguns elementos, alguns critérios que se tornam importantes em certa época, e aí todas as obras que tratam daquilo especificamente são superestimadas, enquanto outras são subestimadas, e aí vai. Então, o olhar do crítico, esse olhar que vai tentar, na intimidade das obras, avançar, né? E não ficar preso a isso. Então, esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter
quando a gente vê, né, o termo nação e o termo civilização, principalmente, né? O termo civilização em Cândido me parece algo muito ligado a essa herança humana, aquilo que é nosso, que é resultado da nossa produção humana a partir da nossa generalidade. Eu acho que se casa muito com o que foi desenvolvido no texto Direito à Literatura, né? Civilização não como um critério de valor em que separaria os bens culturais, ou, por exemplo, né, Europa, um povo civilizado, enquanto não nesse sentido, mas num sentido mesmo de que quando a nossa literatura, os nossos escritores árcades, eles buscam, né, a civilização, não nesse sentido apenas de algo que somente fora, mas algo que é uma produção humana e que é nossa por direito, né, por sermos humanos, né, parte desse princípio da genialidade. Então, quando o Cândido valoriza o intuito, né, dos árcades em se somar àquilo que era civilizado, em se somar a essa poesia que era produzida na Europa e mostrar que aqui nessas terras, né, tão afastadas, tão arcaicas, é possível, né, produzir arte também, estava ali, né, mostrando, tentando, né, ali no nosso velho humanismo, reconhecer essa genialidade humana, né, reconhecer essa proximidade que a própria obra de arte vai nos permitir, né, conhecer, vai nos permitir nos aproximar a isso. Nesse ponto, então, o Cândido pretende pensar a intimidade das obras, reconhece um movimento que vai se dar, né, articulado a partir do sistema literário, e aí ele vai percebendo alguns eixos que vão sendo mostrados nessa análise, que são próprios da literatura brasileira e que vão nos ajudando também a pensá-la e pensar as obras, e pensar, inclusive, aqueles momentos com grandes autores, né, com obras muito representativas, mas também momentos como Rotina, lá no capítulo Rotina, que são aqueles momentos em que há um trabalho estético, formal, e as obras acabam não alcançando uma qualidade estética grande, porém elas são tão necessárias quanto, né, as grandes obras, elas ajudam a fundamentar esse sistema literário, né, possibilitar que outros autores venham. Né? No capítulo do Rotina, ele vai falar muito do Sousa Caldas, e como com Sousa Caldas a gente vai conseguindo construir ali elementos enquanto coletividade que possibilitam obras literárias maiores que virão depois. Então, buscar como a aproximação às obras literárias, como esse estudo das obras, a partir do ponto de vista estético e histórico, possibilitou esse reconhecimento de eixos, de forças contraditórias em si, né? É muito importante, como ele fala, da importância do crítico reconhecer a contradição. Então, forças que são contraditórias em si e que, de alguma forma, conduzem esse movimento, que é um movimento interno das próprias obras, mas que está nessa relação autor, obra e público. Então, por isso, a ideia, né, esse título formação, ele é tão importante. Por isso a percepção de uma tradição, ela é muito importante. Talvez por isso que a ausência total de uma periodização nos nossos currículos me deixe tão temerosa, porque como nós vamos conseguir trabalhar ou pensar, né, em ações, porque os currículos, eles auxiliam não apenas o trabalho do professor diretamente com o aluno, mas eles conduzem também a formação desses professores. Então, quando a gente pensa nos parâmetros, nas bases curriculares, nos currículos em si, eles pautam, né, esses documentos oficiais, eles pautam o nosso dia a dia na educação básica, mas eles acabam pautando também a formação das licenciaturas. Então, e a formação dos professores.
Então, se a gente tem um currículo em que o ponto de vista histórico é totalmente extraído, isso, de alguma forma, vai chegar na formação dos nossos professores. E como que isso vai se dar, né? Então, vejam que há um encadeamento nisso, né? Isso, Ana, um impacto bem... eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tem uma nova resolução de novos cursos superiores, né? E nessa resolução, ela está de acordo com a BNC Formação, não sei se vocês conhecem, que tem a BNCC, que é para a educação básica, e a BNC Formação, que é para os cursos superiores. E há mudanças assim cruciais mesmo no currículo das licenciaturas. Uma delas é que os 2 primeiros anos sejam só de conteúdos pedagógicos e os outros 2 anos sejam de conteúdos específicos. E, nossa, Ana, e a gente também lá no Campus Ceilândia. E aí, a gente está tentando articular como fazer isso, porque, por exemplo, no curso que eu atuo é Letras Espanhol. Então, as disciplinas pedagógicas, não só de estágio, mas de prática pedagógica, elas acontecem mais ao final do curso, porque os estudantes estão aprendendo uma língua, né? E aí, como que a gente vai inverter isso? Ou seja, os alunos vão primeiro aprender como dar aula de espanhol antes de saber o espanhol? Né? Olham como as coisas complicam. Mas vejam como essas modificações, essa retirada da perspectiva histórica de um documento oficial, ela tem um impacto direto na nossa ação, ali, como professores do ensino médio, mas também a longo prazo nas universidades, nos institutos, na formação superior. Então, como isso acaba sendo um encadeamento mesmo. E aí a gente acaba abandonando, e aí eu acho que por isso a importância de voltar no Cândido, a gente acaba abandonando critérios metodológicos essenciais para a compreensão da literatura brasileira. Né? A ideia de sistema, a ideia de formação, a ideia de tradição, essa ideia da civilização ligada a essa marca humana realmente, aquilo que é produzido por nós. Então, esses elementos vão sendo abandonados e isso eu acredito que vão causar muito prejuízo mesmo, principalmente na relação com a literatura. Né? Com certeza em outras áreas também, mas eu estou... Né? E aí a gente está pensando mesmo na literatura. Mas e voltando, pensando no que o Cândido propõe, né? Nesse método que ele coloca e como ele pode nos auxiliar nisso, né? Nesses nossos dilemas. Primeiro, esse ponto de vista crítico, que é um ponto de vista crítico que ele precisa ser histórico e estético ao mesmo tempo. Então, ele não pode, ele não deve partilhar, ele não deve segmentar um objeto que é total em si. Então, a obra literária ela é reconhecida pelo Cândido como esse todo, né? Esse todo que possui uma certa autonomia, sim, ele é a construção de um outro mundo, com as suas próprias leis, com o seu próprio ordenamento, com a seu próprio movimento interno. Então, ele tem uma autonomia. No entanto, ele é uma criação humana de um momento histórico específico, a partir daquilo que nós construímos enquanto generalidade, e além das suas especificidades mais particulares. Né? A gente pode sair da ideia da generalidade e ir chegando ao singular e caminhando ali e percebendo o tanto de determinações que esse objeto vai ganhando e vai falando cada vez mais sobre ele. Então, o ponto de vista crítico, né, o ponto de vista crítico como um método de aproximação da obra literária se torna esse eixo condutor da formação da literatura e que vai conduzir também a sua leitura, né, desses momentos decisivos, mas nos ajuda muito a pensar as outras obras que não estão também condicionadas nesses 2 momentos. Inclusive, nos outros ensaios do Cândido, ele mantém, né, essa perspectiva crítica. E o quanto
essa crítica nos ajuda na aproximação ao texto literário. Então, ele vai falar mesmo como essa crítica, assim como eu estou lidando com um objeto que é vivo, né, eu não posso reconhecer uma obra de arte literária como algo fechado, estagnado, mas algo vivo, a crítica também precisa ser viva. Ela tem que se reconhecer viva. Por quê? Porque ela vai partir de uma impressão, de uma sensibilidade, que é um momento natural de todos os leitores, né, desse contato inicial com a obra literária. Então, isso passa pelo procedimento crítico. E aí, dessa impressão, desse início mesmo, né, às vezes essa impressão é uma impressão negativa, às vezes é uma impressão de confusão, mas desse primeiro contato com aquela obra literária, para então ir passando, né, para um momento do estudo, da apreensão desses elementos históricos e estéticos, para então se chegar no juízo, né, no juízo de valor e no reconhecimento da sua função, né, do papel que aquela obra literária atua, né, e o que ela diz naquele momento. Então, a crítica, ela sempre vai ser viva também como um trabalho construtivo, né, um trabalho que tem como sua base o próprio processo. Né? Então, se lidamos com um objeto vivo, a nossa crítica também tem que ser viva. E aí essa vivacidade ela é conquistada nesse contato direto com a leitura, com o texto em si, né? Nesse confronto com o texto. E esse critério eu julgo muito importante porque ele acaba mostrando para nós o problema da periodicização, né? O problema de uma lista de autores, lista de obras, lista de características. Por quê? Porque o estudo literário precisa se pautar pelo contato com as obras. Então, essa necessidade do contato com o texto. E aí, é claro que vão surgir as maiores dificuldades quando a gente pensa no nosso cotidiano em sala de aula, né? Formação do leitor, a formação do leitor literário. No entanto, isso não retira o valor dessa proposição do Cândido, né? Como a crítica literária ela pode subsidiar o trabalho do professor. Como o trabalho do professor, se ele visa um exercício crítico, tanto seu individual, mas principalmente um exercício crítico com os seus estudantes, nós conseguimos uma aproximação, né, uma apreensão melhor desse movimento vivo do que o contrário, né, do que outros procedimentos ou outras formas. Né? Então, o Cândido acaba nos auxiliando nisso. Como a crítica ela vai ser esse exercício, esse trabalho mesmo analítico que surge de uma impressão, que surge da intuição, que surge dos sentimentos ali que a própria obra suscita, parte para uma análise da sua forma, do seu conteúdo, daqueles elementos externos e sociais que foram integrados na obra, que foram transfigurados na forma literária, e qual o sentido que esse movimento, que essa construção chega, né? Que sentido é construído em cada uma das obras? O que é configurado ali como uma compreensão humana, né? Como uma contribuição a esse estudo da própria humanidade. Porque, assim como ele falou lá no Direito à Literatura, a ficção, a literatura, ela é um produto nosso e para nós, porque fala o tempo todo de nós. Né? Então, o quanto isso acaba envolvendo realmente, acaba possibilitando um trabalho talvez mais efetivo com a literatura. Nesse ponto, o Cândido vai pensar tanto na autonomia, né, da obra literária, mas principalmente nessa relação, né, forma, conteúdo, nessa relação em que o autor ou autora vai, né, como que esse momento, né, histórico desse ser social, o autor ou autora na sua escrita,
é internalizado na obra, como aquele momento histórico, de alguma forma, se internaliza na obra, como o tema, então, né, que pode ter sido, né, retirado de qualquer lugar por esse autor ou autora, é internalizado na obra, ou seja, como todos esses elementos exteriores, eles funcionam nessa configuração, eles se tornam vivos dentro dessa obra que é viva. E aí a gente chega, né, na tentativa de apreensão do que ele chama de elementos humanos formalmente elaborados. Né? Eu acho essa expressão lindíssima do Cândido, porque o que a gente vai buscar nos textos literários é esse conteúdo humano, né, que tem nosso ali. Né, e como esse conteúdo humano foi elaborado, foi constituído. Quando eu fico pensando, né, no texto que nós lemos do Machado, que conteúdo humano estava ali, né? Estava ali a nossa dificuldade brasileira de nos reconhecermos, ao mesmo tempo reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos os nossos problemas, as nossas potencialidades, né? Ver os problemas, né? O Cândido, no Direito à Literatura, vai falar isso, né? A literatura possibilita que a gente vivencie, reconheça os nossos dilemas, né? Os nossos dilemas a partir da própria dialética, né? Ver os problemas dialeticamente. Então, como a gente consegue, por exemplo, ver ali a história do Brasil de uma forma em que as contradições estão mostradas, estão evidenciadas, né? Elas estão colocadas ali em movimento, né, vivo, e que a gente reconhece esse movimento, e não como algo estagnado. Então, essa necessidade dessa elaboração desse conteúdo humano, né, como a arte, quando vista a partir do ponto de vista da crítica literária, nós conseguimos reconhecer nela essa elaboração de um conteúdo humano. E por isso a importância de nos aproximarmos a ele. E nos aproximarmos a ele, e há vários caminhos. E esse é um ponto também muito interessante no livro de formação, na formação, porque o Cândido vai colocar para nós, e aí ele não, desse método que ele cria, ele não estabelece uma lista, né, de ações. Então, o que você deve fazer, né, quando você encontrar um texto literário? Porque não é possível. Nós estamos diante de um objeto vivo. E é esse objeto vivo que vai também nos mostrar o seu caminho para a interpretação. Então, ele fala como em alguns textos literários, ele precisou buscar mais a biografia do autor, em outros, no entanto. Em alguns, ele precisou reconhecer mais o contexto, em outros, não. Então, como essa interpretação que se quer total, né, histórica e estética ao mesmo tempo, ela parte também de uma multiplicidade de caminhos, né, caminhos que você vai aproximando da obra literária, e esses caminhos, eles são mostrados no decorrer do caminhar também. Eu acho que isso é um ponto muito importante para nós, enquanto professores, né, ou às vezes nos furtamos de ler com os nossos alunos os textos literários e não percebemos que, às vezes, esse caminho ali, da leitura mesmo, ele vai já nos mostrando os caminhos interpretativos, né, as chaves de leitura que podem ser ali encontradas naquele texto. Então, como nós estamos diante desse conteúdo humano elaborado, e a nossa aproximação a ele também tem que ser uma aproximação viva, né, enquanto humanos e criativos, no sentido mesmo de encontrar os seus caminhos ali. Não que né, as obras tenham, né, o grande segredo, a chave, né, seja sempre um caça ao tesouro, não é nada disso. Né? Inclusive, vocês devem se recordar um trecho interessantíssimo, eu acho que está no segundo prefácio, que ele fala que é nesse caminhar crítico, né, que a própria obra vai conduzindo, o crítico, ele parte das suas impressões, ele parte dos sentimentos que aquela obra suscita, aí ele vai para um estudo aprofundado, até chegar numa tentativa mesmo de, né, equalização desses elementos. E, normalmente,
Aí o que ele fala, né? Que quando o crítico chega nesse ponto, né, de encontrar esse sentido da obra, muito provavelmente outros críticos, outras críticas fariam, né? Outros leitores fariam aquele mesmo trajeto. E, assim, vejam como o Cândido percebe que isso não é uma ação de gênio, não é para poucos, não é para alguns, assim, inteligentes e sábios que vão conseguir olhar para a obra e desvendar. Não, tem a ver com esse exercício mesmo de aproximação, de análise ali, de dedicação a esses elementos, e muito provavelmente chegaríamos ao mesmo ponto, né, ou pontos muito parecidos, porque primeiro a estrutura da obra está ali, está dada, e tem a ver com o próprio momento histórico do leitor, do crítico. Então, como esses movimentos se dão, né? Assim como a obra é viva, a crítica precisa ser viva. Né? E a gente vai tentando, então, entender essa intimidade da obra, descobrir a sua coerência, né? essa organicidade que cada um dos elementos vão se assumindo ali. E isso não é possível nos furtando da leitura do texto. Né? Não é possível sem a leitura mesmo do texto, que é o que a gente, né, sabe, mas às vezes a gente acaba se furtando a isso. Eu queria parar um pouco por aqui, parar por aqui dessa parte mais da crítica do Cândido, para a gente já ir para os poemas, porque eu vi que já são 3h20. Tudo bem? Vocês queriam comentar alguma coisa? Deixa eu ver só aqui o chat, eu não vi o que estava escrito. Oi, Elba, obrigada. Está gravando sim. Muito bom, Luísa, obrigada. Esse retorno de vocês é muito importante. Se vocês queriam comentar alguma coisa, algum elemento do que vocês leram lá do Cândido, da parte da rotina, ou da parte da introdução, que vocês queriam comentar, e aí a gente vai partir lá para os poemas. Pode ser pelo chat ou pelo microfone, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou só compartilhando a minha tela aqui, para a gente... Então... eu esqueci de fazer a chamada. É que hoje a Daniele está dando a aula, admitindo as pessoas e ainda a lista, meu Deus do céu. Eu esqueci da lista, de verdade, mas vamos fazer assim, gente? Pode ser mais no final, não? O que você acha, Não, e como Daniele? está gravando também, eu consigo recuperar o nome de todo mundo, sem problema. A gente assina porque, enfim, é bom também, é mais fácil para a gente fazer. Uhum. Mas vamos fazer hoje, então. Os outros dias eu faço a lista. E hoje eu fico só com aqui a gravação, que eu consigo pegar o nome de todo mundo. Pode ser? Tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. Para poder compartilhar aqui a tela. Dani, tem uma pergunta aí para você, eu acho. Tá. Eu só vou compartilhar aqui, obrigada. Aí eu vou olhar. Só deixa eu conseguir compartilhar aqui, que aí eu já deixo certinho os poemas. E aí eu olho o chat. Deixa eu só abrir aqui. Aí a gente fica mais fácil. Deixa eu olhar aqui. Luísa, né? Professora, você acredita que deve existir um processo de aquisição da literatura, assim como existe aquisição de linguagem nas escolas? Tocou num ponto bom, hein, Luísa? O que a gente tem quando a gente pensa a aquisição da linguagem, né? E aí, se a gente for pensar, por exemplo, na linha da gerativa, né, no que vem dessa... que é algo meio inato, né? A gente teria algum órgão, né, algum elemento interno, né, alguma disposição genética, né, para
desenvolvimento da linguagem, só que isso precisa acontecer a partir de um start, né? E aí a aquisição da linguagem, por exemplo, a linguística é nesse processo, né? Aí vem a sociolinguística e que, bem, essa parte inata ela pode até acontecer, mas na verdade o que a gente tem é o contato, né? A interação, é isso que faz, né? Quando a gente vai para a literatura, eu gosto muito de pensar, não numa aquisição nesse sentido, sabe, que a gente tem, por exemplo, nos estudos linguísticos, de algo assim que ou é inato, ou... Eu acho que no caso da literatura, a gente tem que primeiro reconhecer um problema histórico e social, que é o acesso aos livros, que é o acesso mesmo à cultura letrada, como a gente pode dizer. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer essas nossas deficiências, né, as nossas dificuldades, os nossos limites. No entanto, isso Cândido também nos ajuda muito, que é, primeiro, se a ficção é algo que, se vivemos sem, nós somos mutilados, né? Então ela é algo essencial, então não precisa ser um procedimento, não é sempre algo externo, né? Algo que de fora que precisa ser introjetado, né? Mas sim algo muito relacionado com a nossa própria experiência. E aí eu vejo a literatura muito nessa relação da experiência. No caso da escola, a gente tem, sim, os processos de formação de leitores, a gente tem um trabalho, assim, muito bonito na área de pedagogia, de estudo, de reflexão sobre a formação do leitor, e muitos avanços mesmo nessa área, a ligação com o lúdico, com, né, a teoria dos afetos, que acaba realmente nos auxilia nisso, né, nessa relação. Só que a relação com a literatura, e pensando agora nesse conceito do Cândido mesmo da literatura brasileira, ou de obras, né, significativas ali, a partir dessa análise e interpretação do ponto de vista histórico e estético, aí nós temos um elemento que se soma, que vai para além de uma formação apenas do leitor, né? E aí por isso que eu acho que o ponto de vista crítico é muito interessante. A nossa aproximação da literatura, ela, a meu ver, né, ela precisa ir além por um gosto literário, por exemplo, e ela precisa ir além no sentido mesmo de ver naquele objeto as suas relações vivas e o sentido que é construído ali, independente, às vezes, de apenas um gosto ou apenas a satisfação de um prazer, como, às vezes, o caráter da literatura acaba sendo. Então, quando a gente pensa nos nossos embates mesmo na escola com a literatura, a gente está muito entre esses dois, né? Quase entre o precipício e o... porque ou você caminha para uma relação com a leitura a partir da ideia do prazer, então vou pensar textos literários que meus alunos vão gostar, ou que se aproximam dos seus gostos, e aí eu parto muito dessa ideia do gosto, mas aí eu acabo abrindo mão de todo um repertório que ele é necessário para a compreensão desses indivíduos enquanto seres humanos, realmente. Então, eu acabo abandonando isso. Ou o contrário também, né, em que eu vou para uma necessidade ou de uma leitura obrigatória e que eu esqueço também a ideia do prazer, né, do afeto com a própria literatura. Então, a gente está entre esses dois dilemas e a gente precisa tentar equacionar da melhor forma possível, assim. Nesse ponto, pessoalmente, eu acredito que o papel da escola é fornecer um arcabouço cultural que não está facilmente encontrado por aí. Então, é papel da escola, no caso da literatura, possibilitar que nossos estudantes tenham acesso à leitura de obras que muito provavelmente ele não encontraria uma indicação no WhatsApp ou no Instagram, ou não sei aonde. Então, a escola tem esse papel,
mesmo. E nesse ponto, eu fico tentando achar as melhores possibilidades e alternativas. Mas só para, né, finalizar, acho que eu até me alonguei um pouco aqui, mas eu estou trabalhando com meus alunos de primeiro ano a tragédia Ifigênia em Aulis. E aí eu tentei primeiro, né, motivá-los nesse sentido de conversando um pouco sobre os dilemas, né, o que é essa questão do assumir uma responsabilidade, como Ifigênia acaba assumindo, mas a gente passou para o segundo momento, que foi ler a obra. Então, eu tive aula com eles na terça, a gente passou boa parte da aula, está remota ainda, mas era eu estava sendo o Agamemnon, aí um aluno começou a ser o velho, depois alguém apareceu e se tornou Ifigênia, e a gente foi lendo o texto. E eu tenho feito isso, e eu tenho gostado muito do resultado, né, de ler o texto. E a partir dali a gente ir conversando também. Então, essa importância de estar ali com o texto. Aí você pode me falar, alguns alunos reclamam? Reclamam. Alguns, ai meu Deus, e olha que está no remoto, eu nem estou vendo, né? Então, alguns, de repente, abaixou o volume, eu sei lá o quê. Mas aí já é algo que eu não consigo controlar, mas eu não vejo uma outra forma que tenha dado tantos resultados do que esse contato com a obra literária. Tanto a partir desse critério da função humanizadora, como uma formação do leitor, né? Não tem como formar um leitor sem ler, né? Então, e aí até eu lembro que o recadinho final da aula da terça era isso, que era para eles continuarem lendo a tragédia, né? Essa é a tarefa de casa da semana. E aí eu coloquei, né, em amarelo enorme, né? Nada substitui a obra literária, porque eles ficaram super curiosos de saber o que acontece com a Ifigênia, né? E aí eu coloquei, nada substitui, não adianta ir para a internet buscar o resumo da obra. Mas aí é aquela tentativa que a gente vai fazendo. Então, eu sinto um pouco nesse sentido, que o nosso trabalho, ele é um pouco diferente do que a gente, do que é aquisição, por exemplo, no campo da linguística, e que ele passa pela leitura do texto. Ele passa por esse contato com a obra, assim, a gente pode abrir mão de qualquer coisa, menos da leitura da obra. Então, seria um pouco mais nesse sentido. Deixa eu ver aqui só o comentário da Cláudia. As humanas serão diluídas com a reforma do ensino médio. A literatura perderá espaço também? Como inserir o aluno no universo literário sem partirmos de uma contextualização? O humano será esquecido em troca de uma educação mercantilista. Ô, Cláudia, pois é. Quando a gente pensa na reforma do ensino médio, em teoria, a literatura não perdeu espaço, porque ela está dentro do grande componente, o grande componente que é a língua portuguesa, como sempre esteve, né? E o componente que é obrigatório. Então, se os outros não são obrigatórios, né? Português, língua portuguesa, matemática e inglês, né? São obrigatórios. Então, nesse sentido, teoricamente, a gente não perdeu espaço. No entanto, a gente perdeu um grande momento de articulação. E é exatamente isso, né? Esse momento de articulação entre nós, professores. Ifigênia Aulis é uma obra do Paz. Então, normalmente, eu me junto com um professor de história que está falando sobre Grécia. Então, eu sei que ele está falando sobre Grécia, ele sabe que eu estou falando de Ifigênia, e aí eu falo algumas coisas dessa, né, do que a gente pensaria de contextualização, para eles entenderem, mas eles vão lá com o professor, né, e ele vai falar das tragédias, ele também menciona a épica, então tem que ser um trabalho coletivo. E, com certeza, sem ele ali, essa parte teria que ser dada por mim com muito menos qualidade do que ele, que é um historiador, né? Então, nesse ponto, realmente acaba se tornando um problema, uma dificuldade que a reforma do ensino médio trouxe para nós. Infelizmente, ela trouxe esse problema. A gente não... Essas articulações, elas estão mais difíceis. Ao mesmo tempo que a proposta da reforma do ensino médio é a interdisciplinariedade. Então, quando a gente pega um livro didático, por exemplo, eu não vou lembrar os nomes, né?
Nem sei se vocês estão vendo os mesmos, enfim, porque são muitos, 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 muitos. Mas um, por exemplo, ele articulava o tempo todo, né, seriam os 4 bimestres, artes, educação física e português, né? E aí começava um conceito de arte, que era com o professor de artes e educação física, depois entrava para a ideia de arte literária, e tudo de uma forma muito integrada. Então, assim, a proposta, olha como é dicotômico, né? Não é uma contradição que aparece no documento, mas é um dilema interno ali mesmo, porque ao mesmo tempo que essa tentativa da integração dos saberes, né, da interdisciplinariedade, é uma luta nossa de muito tempo para a gente conseguir efetivar isso. No entanto, no documento, ao mesmo tempo que isso se torna a base, a prática em si ela é mais dificultada, porque você não tem essa obrigatoriedade, você não tem a permanência desses professores, por exemplo, porque o grande dilema que a gente vai enfrentar é exatamente isso. Se um professor de história se aposenta e a sua componente não é mais obrigatória, eu não preciso substituí-lo, né? Então estou pensando no sistema público, né? Então outras coisas acabam mudando nisso, né? Acabam realmente interferindo nisso, viu? Mas muito boa a pergunta. Deixa eu só voltar aqui, acho que tem alguma coisa mais no chat. Luísa, penso que a aquisição da literatura seria algo como a capacidade de ler, conectar, interpretar e criticar uma obra, que é um pouco diferente do que ocorre hoje, quando o foco está nos períodos e capacidade de decorar. Acredito que isso seja possível a partir de uma metodologia e estímulos que possam partir para as salas de aula. Pelo menos é o que eu pretendo estudar. Luísa, Cândido, é isso que o Cândido diz. É isso. A nossa aproximação da literatura enquanto arte pode se dar, um dos caminhos é pelo estudo crítico, analítico, que vai para a obra, mas também retorna da obra para a vida concreta, porque não adianta também eu entrar no mundo da obra e achar que eu não preciso sair dele e voltar para a vida concreta, porque a literatura fala de nós, né? Então, é da nossa vida. Então, esse processo e o Cândido nos ajuda muito, muito mesmo. João, também tenho feito essas leituras compartilhadas com meus estudantes e vejo exatamente, João, eu também. E tem sido muito bacana, assim, muito bacana. Eu confesso que eu comecei meio com medo, assim, que eu achei que a resistência deles ia ser muito maior, mas não é mesmo. E eu acho que a gente acaba conseguindo ali. Rebeca, fiz ontem com o Velho da Horta, do Gil Vicente, é excelente. Alunos, sim, a gente ainda está bem atrasado, está no segundo bimestre agora. E daqui a pouco é o Velho da Horta. E é muito bacana, né? Andréia, na minha experiência na plataforma, ler a obra, conhecer o autor e colocar o aluno para discutir e participar foi o que mais deu certo na minha avaliação, mesmo com toda a dificuldade do aluno em se manter concentrado em aulas remotas. Aí as aulas remotas a gente tem uma outra, né, dificuldade que se soma aí. Né? Oi, Pilar. Slaine, as aulas estão lá nas nossas pastinhas do conteúdo, onde tem os textos. Todas as aulas elas são gravadas. Assim que ela chega no meu e-mail, eu já coloco lá. Tá, no Drive. A Bárbara já tinha respondido. Obrigada. Vamos, então, para a nossa leitura, gente, os nossos poemas. Que aí é isso, né? Se a gente está falando da obra literária, a gente está falando dessa necessidade de aproximação. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esses poemas, né? A gente, né, foram 2 poemas selecionados, um do Cláudio Manuel da Costa, o outro do Drummond, e que a gente conversasse um pouquinho sobre eles. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai conversando. Destes penhascos fez a natureza. Destes penhascos fez a natureza, o berço em que nasci. Quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Amor, que vence os tigres por empresa, tomou logo render-me.
Ele declara contra o meu coração guerra tão rara, que não me foi bastante a fortaleza. Por mais que eu mesma conhecesse o dano, a que dava ocasião minha brandura, nunca pude fugir ao cego engano. Vós, que ostentais a condição mais dura, temei penhas, temei, que amor tirano, onde há mais resistência, mais se apura. Fazer igual eu faço com os meus alunos, lá do ensino médio. E aí, o que vocês entenderam do poema? O que vocês... Bom, né, Ana? Mas agora, né, somos leitores mais experientes. Pensando em todo esse processo que nós conversamos sobre o Cândido, esses fios condutores que nós vimos lá na parte do texto da rotina, né, o arcaico, o moderno, o local, o universal, como esses fluxos, né, meio que subterrâneos que vão conduzindo, né, a nossa formação literária. Eu queria ouvir de vocês o que vocês viram nesse texto, o que vocês pensaram, e vale respostas do tipo, eu não consegui pensar nada, eu não vi nada, né? É um pouco, a minha tentativa é fazer aquele exercício que a gente está aprendendo com o Cândido, né? A gente parte das nossas intuições, para dali nós passarmos a um estudo mesmo daquele texto e chegar ao sentido. E esse processo é um processo realmente, né? Talvez a gente não consiga aqui hoje chegar, né, nessa terceira etapa, mas ela é um caminho. E aí, como tratam de nós humanos, né, da nossa humanidade, nada melhor do que a gente fazer isso coletivamente também, né? A gente compartilhando as nossas intuições, as nossas impressões, eu acho que a gente vai caminhando para algum lugar juntos, né? E aí eu queria ouvir de vocês, ou ler de vocês aí, um pouco disso. Me digam aí sobre o nosso Cláudio Manuel da Costa. Gente, a minha internet falhando? Ou ninguém... Pode, Raíssa, por favor. À vontade. Oi, gente. Não sei se vocês estão me ouvindo, espero que sim. Estamos. Eu vou, assim, falar aqui da minha visão, né, assim, do que eu li. Para mim, na minha visão de mundo, o que ele fala é que, assim, das situações com maior dificuldade, que você tem que ter ali o seu momento de bravura, que você tem que ser mais resistente, é da onde nasce os sentimentos mais puros, né? As sensações mais abundantes. Então, para mim, quando ele fala, né, até o título fala, destes penhascos fez-se a natureza, é que de algo tão, assim, tão duro, tão árduo, você tem logo você vem a beleza, né, a plenitude. Então, essa é a minha interpretação, né, desse poema. Muito bacana, Raíssa. Deixa eu ver aqui, alguém colocou no chat. O Gabriel, é de se esperar que entre um cenário rochoso deveria nascer alguém com mais rígido, né? No entanto, nasce um ser brando. Aí, no final, ele fala que o amor amolece qualquer dureza. Bacana. O começo do poema, com a palavra penhasco, nos remete para a realidade histórica do Brasil, de um país colonizado e cheio de desigualdades. No final, a palavra resistência, tão usada ultimamente, me passa essa ideia de luta por sobrevivência, talvez. Gabriel, né, alguém com o coração mais rígido. O Wilder, eu vejo o pastoril e o platônico se encontrando. Bacana. Vejam que nós estamos diante de um poema árcade, então a gente vai lembrar um pouco lá do arcadismo, um pouco como o que foi o arcadismo, né?
para o Cândido, é um dos momentos decisivos, porque é um momento em que, dentro dos padrões universais, poéticos, artísticos, né, dentro daquilo que se reconhecia como arte, né, aquilo que era parte dessa civilização, né, o que era essa produção humana civilizada, nós, né, ainda nem éramos Brasil, ainda, né, colônia, numa situação de muito atraso e muito arcaico, realmente, até pela nossa posição, né, dentro desse, como processo colonizador, enfim, né, a história que vocês conhecem, que nós conhecemos muito bem, é possível, né, produzir arte, né, é possível integrar a literatura que é produzida aqui em um lugar tão arcaico a essa produção ocidental, né, a essa civilidade. Então, o arcadismo, ele nos ajuda a pensar isso, né? E o Cândido, quando ele pensa ele foca o arcadismo como um desses momentos, ele reconhece no arcadismo essa... E aí ele está indo muito contrário à própria teoria romântica da produção literária brasileira, que via no arcadismo uma simples cópia, né? Que via nesse procedimento formal dos árcades, né, desse neoclassicismo, uma simples cópia, e que essa cópia seria um problema porque ela nos afastaria realmente daquilo que é nacional, aquilo que seria o verdadeiramente brasileiro e que é diferente do mundo europeu. E aí o Cândido vai perceber que com os árcades nós vamos ter, primeiro, um sentimento nativista, né, um interesse mesmo de inclusão dessas terras, sim, arcaicas e duras, a esse mundo civilizado, a qual eles faziam parte. Ele vai falar do Cláudio Manuel com uma dupla fidelidade, né, porque era a formação acadêmica, intelectual era feita na Europa, né, em Portugal, ao mesmo tempo que a produção, às vezes, era feita lá, mas eles remontavam ao Brasil, além, claro, da relação desses poetas com a própria Inconfidência Mineira, que a gente não pode esquecer. Então, o Cândido ele vai contrário a essa crítica que começa lá com o romantismo e se desenvolve na nossa crítica também de forma posterior, que vê nos textos árcades esse afastamento do que nós chamaríamos de cor vocal, né? E esse poema ele é muito característico porque ele vai realmente nos mostrar esses elementos. Vocês chegaram a comentar aqui, né? Ao mesmo tempo você tem algo rude, né? Áspero, e daquilo algo belo é produzido. Então, ao mesmo tempo que o eu lírico fala de si, né? Do berço em que nasci, ele está falando dele, né? E aí a Raíssa, eu acho que captou muito bem como que o eu lírico fala que desses penhascos, dessas brenhas tão difíceis, né, desse espaço tão hostil, ele nasce com uma sensibilidade, né, que é avassalada, né, que é destruída pelo amor. Né, essa sensibilidade, ele é tão frágil em contraponto a esse ambiente hostil e que o próprio amor acaba, né, deixando ele ainda mais frágil. E aí ele se dirige a esses penhascos, a essa natureza hostil e, né, forte, e fala, olha, vós, hostil não de hostilidade, mas rude, né? Vós que ostentais a condição mais dura, temei, né? Porque o amor pode, inclusive, quebrá-las. Então, aqui a gente consegue, acompanhando esse eu lírico, perceber essa relação entre um ambiente, né, hostil, arcaico, rude, e uma sensibilidade que se forma. E isso tem tanto a ver com o caminho que o eu lírico faz no próprio poema, né, isso está descrito no próprio poema. O Cândido vai relacionar, vai pensar isso, e nessa relação do próprio autor, veja que lembra do nosso caminho da crítica, né? O texto como esse mundo,
E a gente começa a pensar nas suas relações externas e como isso foi internalizado dentro da obra. E aí a gente, né, depara com o próprio poeta que, de alguma forma, tem a sua formação, a formação da sua sensibilidade fora, em Portugal, mas, ao mesmo tempo, uma ligação com esse espaço tão rude, tão arcaico, né? Uma relação com aquilo que era o moderno, né? Aquilo que seria o avançado, diante daquilo que é o arcaico, né? O rude ali das terras, né? Então, dos penhascos é o berço que nasci, essa importância dessa vinculação que está ali, que não é necessariamente apenas uma relação individual do poeta, mas é uma experiência que, transfigurada no poema, nos diz da própria experiência brasileira, da nossa própria relação do local com o universal, em que ele se reconhece, a partir do sentimento, pensando já no poeta, desse sentimento nativista, uma possibilidade, como vocês bem falaram, uma possibilidade de aqui, sim, nessas terras tão hostis e tão duras, ter poesia, ter sensibilidade. Né? A integração dessas terras a esse mundo civilizado. Então, esse empenho dos escritores árcades em partilharem dessa conquista humana, que é a civilização, né, a modernidade, o que vem, né, com tudo isso, e é partilhar como seres humanos, reconhecidos enquanto humanos, também dessas relações, né, dessa civilidade, dessa civilização. Mais algum aspecto desse poema que eu queria que a gente fosse lá para o Drummond e depois retornasse? Pode ser? Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. A Yasmin, ele está claramente sofrendo do mal do amor. É. Mas aí também tem uma encenação do amor, né? Porque aqui ele também está falando da lírica, né? Como vocês colocaram, se a gente pensa, né, de como é possível uma lírica, né, em um ambiente tão duro, né? Então, também tem essa encenação. E a gente não pode esquecer, né? O texto está em sonetos camonianos, né? Então, essa ideia que os românticos criticavam como cópia tem a ver também com isso. Escrever sonetos ou transfigurar daquela forma clássica, aquela forma reconhecidamente artística, reconhecidamente bela, era o que tornava também o poeta grande. Conseguir plasmar dentro dessa estrutura, né, no caso aqui do Cláudio, plasmar essa rudeza do seu ambiente, era aquilo que o tornava grande, né, aquilo que o torna grande. E é a partir desses aspectos também que o Cândido vai mostrar como o arcadismo é um momento decisivo, não só por uma retomada da questão do indígena, né, de outras formas mais diretamente ligadas ao nativismo, mas também em poemas, como ele fala, né, tão camonianos como esse do Cláudio Manuel da Costa. Tudo bem? Então vamos pensar lá no Drummond agora. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ler e aí eu vou passar. Vou fazer a leitura. Nossa, gente, 10 minutos. Confidência de Itabirana. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Aí eu já vou marcando, né, gente, que a gente já vai conversando. Principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essas pedras de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público.
Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Pensando então no que nós tínhamos conversado e tentando estabelecer uma relação, né, entre o que o poema Árcade traz para nós e o que esse poema também já moderno, né, com o nosso modernista, já um poema modernista, ele pode também trazer para nós, né, pensar sobre esse eixo, né, que o Cândido identifica para nós, do local, do universal, do arcaico e do moderno, essas relações tão problemáticas. E aí, a gente tem alguns minutinhos. Se vocês não se importarem, a gente podia ficar um pouquinho depois das 4, só para a gente terminar o poema. Ah, vocês já escreveram aqui. Ótimo. Júlia, quando ele fala sobre do berço em que nasci e outros aspectos, me faz pensar que ele também esteja sofrendo por um afastamento da terra dele. E aqui a gente... Vejam como essa coisa do nasci, né, desse pertencimento mesmo ao lugar, é muito forte em ambos os poemas, né? A mesma coisa para esse poema do Carlos Drummond, A Separação das Raízes. Ana, e veja que aqui, só que aqui diferentemente lá, né, no poema anterior, Árcade, nós temos uma natureza, né, um contexto rude ali, né, são as penhas, os penhascos, e dali nasce uma alma, né, leve, uma alma singela, né, como o lírico se coloca ali, frágil, diante da força desses penhascos, da força desses montes. Aqui já, no poema de Drummond, a gente tem um eu lírico que também há esse vínculo, mas aí esse vínculo que no texto Árcade parecia, né, já mostrar essa disfunção, né, essa certa contradição entre o espaço e essa sensibilidade, aqui parece uma relação mesmo de consequência, né, de uma identidade muito maior, né, porque o eu lírico vai colocando todas as suas características ligadas ao espaço onde nasceu. Então, ele não só viveu em Itabira, ele nasceu lá. Então, essa vinculação com a terra. E aí, por isso, ele é triste e orgulhoso, de ferro. E aí, a gente volta a relacionar, né, com os textos essa ideia de força do ferro, mas como esse ferro vai sendo colocado nos próximos versos. É muito interessante esses 2 versos seguintes. 90% de ferro nas calçadas. Ele está falando do material, né, bruto ali, né? 80% de ferro nas almas, né? A relação mesmo ali, cada vez mais intrínseca. Se no poema Árcade a gente estava tendo ali uma separação, aqui cada vez mais parte, né? Cada vez mais a gente consegue perceber essa relação muito, né, muito mais clara, né? Tanto que esse alinhamento da vida é porosidade, tem muito a ver com, inclusive um termo muito próprio da construção, né, civil, a porosidade, esse trabalho mesmo com o concreto, que é poroso, e a comunicação, que é essencialmente humana, mas eles não estão separados, né, eles estão juntos ali. Então, como que essas relações estão se colocando? E, novamente, fala-se do amor, mas todos relacionados a essa característica, né, a esse eu lírico que está ali, né, que pertence a esse espaço, e que não é qualquer espaço, né, é Itabira, que é uma cidade mineira, na qual a sua riqueza, quer dizer, né, o seu papel foi da exploração do ferro, né? Então, o quanto essa experiência vivida realmente ali, essa experiência humana ali, nessa parte de Minas, é transfigurado para o poema. Não só para o poeta como vida individual, mas principalmente coletiva, né? O eu aqui não é o eu ligado imediatamente e isoladamente com o Carlos Drummond, mas também é um eu coletivo, né? Um eu de toda uma experiência histórica
assim como foi com os Árcades, né? Assim como foi no poema anterior, né? Que esse eu lírico também é uma experiência coletiva. E aí aqui ela vai se colocando dentro dos versos, até que a gente chega numa parte muito interessante, que é essa estrofe, que é das prendas. Tem um texto muito interessante, e além, né, acho que da tese do professor Alexandre Pilati, que ele vai analisar esse poema e ele vai falar um pouco da obra como um todo do Drummond, e como na obra aparecem assim, esses cacarecos, esses objetos que perdem o seu valor ou se tornam relíquias mesmo de um passado glorioso, de uma decadência muito forte, ou então coisas sem valor mesmo. E aqui a gente vai vendo um aspecto que eu acho que chama muita atenção para essa relação local e universal, que é o que a gente está querendo abordar. Né? De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Né? O lírico falando diretamente para a gente. Né? Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Aqui a gente tem quase um slogan, né, da modernidade, né? Quase um slogan do que seria o resultado da extração de ferro próprio da cidade de Itabira, né? O que isso levaria. Né? É um slogan mesmo da modernização. Olha de novo esse conflito entre o arcaico e o moderno. Porque o que a gente tem em seguida? Este São Benedito do velho santeiro, Alfredo Duval. A gente tem agora um caminhar para o artesanato, para algo ali, né, manual mesmo. Né? Olha o contraste. Ou o couro de anta estendido no sofá da sala de visitas. De novo, a gente vai caminhando para aquele objeto já tão do cotidiano, ou né, não via slogan modernizador, mas relíquias mesmo desse arcaico, né? Relíquias desse espaço ali antigo que está em embate, né? Que parece que vai ser superado por uma modernização, mas estão todos aqui, né? Não é à toa que o poema, né? Este, não é à toa que os versos se iniciam de forma igual, né? A forma está transfigurando também esse paralelo que é feito entre esses elementos, até que chega, né, meio que uma constatação desse embate, né, arcaico e moderno, que a gente vê ali nos cacarecos, nos objetos e nas relíquias. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Né? A redução não é só a redução temática do verso também, né? De um maior para um menor. E Itabira se torna também essa relíquia, né? Se torna também esse cacareco, né? Se torna também esse objeto que está ali na parede. Mas, ao mesmo tempo, isso dói, né? Porque não é apenas isso, né? Nós estamos falando ali de um conflito que, na nossa história, é um conflito modernizador e que, com certeza, o rural e o urbano, que a Raíssa acabou de colocar aqui, e como esse se torna um dos eixos fundantes da nossa literatura e que ele vai sendo, pelo Cândido, aprofundado na leitura dos mais diversos autores e que no nosso curso a gente também está tentando passar por esses elementos, inclusive com autores não diretamente estudados pelo Cândido, mas a partir do seu ponto de vista crítico, né, dando continuidade também, tentando, né, dar continuidade a essa perspectiva crítica que o Cândido propõe, de uma forma, né, uma humildade que eu acho que só ele tinha mesmo, como uma das possíveis leituras, mas que, pessoalmente, eu vejo uma leitura extremamente forte, coerente, que consegue realizar a promessa inicial, que é pensar os elementos históricos e estéticos ao mesmo tempo, e que permite que a gente conheça a obra literária, compreenda o sentido que ali se forma, mas também entendemos o nosso dilema humano, né? Entendemos esse mundo humano que foi captado por aquela obra. Conseguimos compreender melhor ainda esse mundo humano. Eu acho que era isso, gente. Vocês queriam comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat.
da Amanda. Essa imagem mental da cidade que existe no poema é tão mineira que nem precisa conhecer Itabira para saber que está falando sobre o interior de Minas Gerais. A força poética, né? Que faz com que a gente sinta isso, né? É isso. Realmente, concordo, Amanda. O João se despedindo. A Raíssa. O eu lírico cria uma relação muito íntima com esses elementos, um paradoxo rural e urbano. E aí eu acho que é mais que um paradoxo, sabe, Raíssa? É um movimento dialético realmente, é um confronto, é uma contradição. O rural e o urbano, o arcaico e o moderno, o local e o universal, em nós, conosco, na nossa literatura, é uma contradição. E uma contradição que ainda não foi superada, na verdade, né? Que ainda, pensa, a gente está tratando de um texto arcade com um modernista, né? E a gente consegue perceber esse mesmo eixo ali. E muito provavelmente, se a gente fosse para algum texto mais contemporâneo, talvez isso aparecesse ainda, porque ainda é uma das nossas contradições. Então, merece a nossa discussão cada vez mais. Obrigada, Karine. Obrigada, Deane. Obrigada, Gabriel. Gente, obrigada. Nossa, eu fiquei parada ali em cima, agora que eu vi que tem um monte de mensagem. Obrigada, gente. Obrigada. Alguém gostaria de comentar, abrir o microfone? Eu vou parando aqui a gravação também, né? Eu acho que a gente já vai encerrando. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu mantenho, senão eu já fecho. Aí a gente vai encerrando. Deixa eu parar aqui.